Continuando o nosso tópico sobre estrutura de dados do tipo vetor, nós vimos que os vetores podem armazenar dados dos tipos lógicos, né? Então aqui com true, falses, deixa eu executar. Dados do tipo caractere, né? Que são aqui estão sempre entre aspas simples ou aspas duplas, e vetores do tipo numérico, né? Podem ser inteiros ou floats. Então aqui nós temos os nossos vetores, nós queremos saber o tipo dele, aqui ele já mostra o tipo. Também podemos utilizar a função typeof, então se nós pedirmos aqui, vai mostrar que é do tipo double. Entanto, além desses três tipos de dados que nós vimos, né, caractere, numérico e lógico, são também muito importantes os vetores que representam variáveis categóricas. Esses que são do tipo factor, né, fator, né, armazenam os dados em forma de números inteiros, porém possuem rótulos, né, vetores do tipo caractere, indicadores do significado de cada um desses rótulos. Então nós podemos, por exemplo, criar um vetor, vou criar um vetor 4 aqui, né? Podemos criar isso de duas formas. Uma é por meio da conversão, né? Sempre que nós queremos converter algum tipo de dado já existente para algum novo, utilizamos s. Então, s-factor, né? E aí o vetor que nós queremos converter. Por exemplo, o vetor aqui, que é o vetor 2, que tem caractere. Então, se nós mandarmos executar aqui, então criou, né, o vetor 4, vou mandar imprimir ele aqui. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos aqui os dados, né? Então, nós podemos dizer aqui que nós imprimimos os rótulos, né? Sim, não, e os níveis, né? Então, aqui é como se tivesse valores numéricos aqui. Então, aqui seria o 1, que está armazenado aqui, e o não, né? Quando nós pedimos para apresentar, os níveis são impressos pela ordem alfabética. Também podemos criar vetores, né? Ou factors, na realidade, por meio da própria função factor. Então, por exemplo, vou criar um aqui chamado DDD, que vai receber uma lista com DDDs de algum... Se for ser feita uma lista de uma pesquisa que foi realizada aqui, né? 62, 62 e 66, né? Que são DDD. Então, vamos criar um factor que será do tipo... um factor, então tá aqui, factor. Primeiro nós teremos a lista dos dados que nós temos. Depois, os níveis, levels, que também precisa vir de um vetor. Então, por exemplo, os níveis aqui serão os valores que nós temos ali, 62, 66, 62. E os labels, né? Aqui, labels, que também vem de um vetor, que são os valores que vão ser substituídos lá. Então, por exemplo, 66MT, ficou pelo lado de fora aqui, MT e 62GO. Então, onde tem 66 vai ficar MT, e onde tem 62 vai ficar GO. Então, ao executarmos esses dois comandos, executou aqui, então criamos um fator aqui, se nós pedimos para visualizar, então tá lá, 66 e GO. Então, com isso aqui nós conseguimos realizar algumas funções, alguns cálculos, né? Também nós podemos, além de criar fatores, nós podemos pegar um vetor desse aqui e darmos nomes para alguns desses campos, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, dando nomes aos campos, né? Então, vamos supor que nós já temos esses valores aqui que seriam notas, nós queremos falar a nota de cada um desses alunos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 notas. Então, vamos criar aqui, vamos dar nomes para essas notas, né? Então, para isso nós utilizamos a função names, né? E aí, por exemplo, é o vetor 3, e aí para cada um daqueles campos vamos dar um nome. Então, por exemplo, aqui criamos uma lista, vamos dar um nome aqui, né? Se for fosse alunos, né? Paulo, Pedro, Maria, temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 notas, né? Podemos também descobrir o
tamanho de um vetor utilizando a função length. Então, nós queremos saber do vetor 3. Então, o vetor 3 tem que tamanho? Tem 5. Então, temos que colocar 5 campos de nome aqui para ele. Então, vou colocar aqui outro aqui. Joaquim e Joana. Então, ao executarmos isso aqui, nós damos nome para cada um daqueles campos. Então, se nós chamarmos agora novamente o vetor 3, e visualizarmos ele, então nós temos aqui, ó, cada campo agora ele tem o valor, né, o valor e o nome. Então, nós podemos acessar, né, como que nós podemos acessar os valores que estão dentro de um vetor? Pela posição, né, vetor na posição, vetor 1, 0, 1 na posição 1, né, outro vetor que nós criamos, né, vamos pegar o vetor 2 aqui, vetor 2 na posição 4, que vai nos informar o valor que está lá dentro. Opa, deixa eu voltar aqui. Né. E esse vetor 3, que agora cada uma das posições tem um nome, né, nós podemos também chamar pelo nome. Então, vetor 03 na posição, nome aqui, por exemplo, Maria. Maria, que valor que tem aqui? Então, Maria tem o valor 9. Então, nós atribuímos um nome a cada um dos elementos, né? Então, se nós quisermos também ver os nomes que estão atribuídos a um determinado vetor, podemos apenas só chamar aqui. Então, vetor 3, mandamos executar, então esses são os nomes que estão armazenados. Então, podemos utilizar a função name tanto para criar quanto para visualizar as informações. Uma outra função interessante que nós temos aqui quando nós trabalhamos com vetores é a função summary. Ela nos proporciona um pequeno resumo sobre os dados que estão armazenados naquele vetor. Então, por exemplo, deixa eu chamar aqui summary. Dentro de um vetor, dentro de um vetor, vamos ver aqui o vetor 1. Dentro do vetor 1 nós temos apenas valores lógicos. Então, se nós pedimos para visualizar, ele vai apenas informar quantos falsos existem e quantos true. Dentro de um vetor com dados caractere, né, vetor 2, ele nos informa apenas que é de tamanho 8, que é da classe caractere. Se nós chamarmos o vetor 3, que é um vetor numérico, o que ele nos informa? Ele nos dá alguns dados estatísticos, né? Então ele nos informa, por exemplo, o valor mínimo que está lá dentro, o valor do primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo. Se é um vetor do tipo factor, cadê? Factor é o 4. Então, ele também nos dá as frequências absolutas dos dados que estão lá. Então, quantos nãos nós temos? 2 nãos. Quantos sims nós temos? 3 sims. Então, aqui que nós já conseguimos ter alguma informação sobre a estatística desses dados que estão aí. Quando nós trabalhamos com valores, com dados com vetores com valores numéricos, né, nós podemos fazer algumas operações básicas com eles. Por exemplo, podemos chamar a função min, né, então vetor do tipo que é o vetor que é numérico é o 2, né, 2, não, deixa eu ver, o 3. Então min, ele nos dá a média. Se eu chamar o comando median, ele dentro de um vetor tipo numérico também, que é o 3, ele nos retorna a mediana. Se eu chamar SD, ele nos retorna o desvio padrão, né? Se eu chamar min, ele retorna o menor valor que está dentro desse vetor numérico, né? Se eu chamar aqui max, ele nos retorna o maior valor que está lá dentro, né? Se eu chamar aqui quantile, né, que nos retorna os quartis desse vetor, né? Então tá lá, né, os quartis desse vetor. Podemos chamar a função sum, que ele nos retorna o valor somatório de todos os valores que estão dentro desse vetor, né? Então temos algumas funções básicas que nós podemos já fazer com ele. Isso aí.